Hoje em dia, com tanta informação vindo de todos os lados, parece que ter clareza mental é quase uma batalha perdida, não é? Mas e se o segredo para uma memória de ferro não for sobre absorver mais coisas, e sim sobre gerenciar melhor o que já está aqui dentro? É isso que vamos descobrir agora: como reprogramar o nosso foco. Sabe aquela sensação de que as informações entram por um ouvido e simplesmente somem? A impressão de que o cérebro virou uma peneira que não consegue mais segurar o que realmente importa? Se isso soa familiar, saiba que é uma experiência muito, mas muito comum. E aí é que está o grande paradoxo do nosso tempo. A gente vive mergulhado num oceano de dados, notícias, estímulos de todo tipo, mas, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de lembrar parece que diminui a cada dia. Como é que pode uma coisa dessas? A resposta para essa pergunta, olha, muitas vezes não está onde a gente imagina. O problema tem um nome e entender quem é esse vilão é o primeiro passo para a gente conseguir retomar o controle da nossa mente. O nome do fenômeno é esse aí, pensamento acelerado. É algo que o Dr. Augusto Cury estuda há anos. Pensa assim, é como tentar encher um copo que já está transbordando. A mente, sendo bombardeada o tempo todo, simplesmente não consegue mais processar e arquivar as memórias do jeito certo. É uma verdadeira sobrecarga do sistema. Agora, um ponto super importante. É muito fácil jogar a culpa na idade, né? Ah, estou ficando mais velho, por isso minha memória está falhando. Mas na verdade é que essa crença é um dos maiores mitos sobre como o nosso cérebro funciona. A questão não é que a memória está falhando por si só. A verdade é que ela está sendo sequestrada. Sequestrada por um verdadeiro tsunami de notificações, preocupações, pensamentos aleatórios que roubam nossa energia mental e não deixam espaço para registrar o que realmente importa. E para conseguir quebrar esse ciclo, a gente precisa começar a entender a memória de um jeito completamente novo. Não como um arquivo de computador, mas como uma experiência viva. A primeira coisa é abandonar de vez aquela ideia de que o cérebro é um disco rígido onde a gente aperta salvar. Essa analogia, apesar de ser bem popular, está fundamentalmente errada. A realidade é muito mais interessante. A memória é profundamente ligada ao nosso estado emocional. O que a gente sente no momento em que aprende algo novo é o que vai determinar se aquilo vai ser gravado ou se vai ser descartado. Olha só o que impede o registro: ansiedade, distração, estresse, medo. Esses estados emocionais funcionam como um ruído, uma estática no rádio. Eles simplesmente impedem que a informação seja arquivada direito. Se a atenção está dividida, se a mente está no passado ou no futuro, mas nunca de verdade no presente, é como tentar plantar uma semente num chão de cimento. Nada vai crescer ali. Então, a pergunta é: como é que se gerencia esse caos interno para criar um ambiente mental que seja bom para a memória? Bom, existe uma ferramenta prática e muito poderosa para isso. Esse tipo de pensamento, essa autossabotagem, sua familiar, é uma coisa que a gente repete tanto para si mesmo que acaba virando uma profecia que se cumpre sozinha. Mas é exatamente aqui que a gente pode começar a mudança. A técnica se chama DCD e são 3 passos bem simples. Primeiro, o D de duvidar. Esse pensamento negativo é verdade mesmo? Será? Segundo, o C de criticar. Cadê a prova? Onde estão as evidências? É hora de analisar friamente, como um detetive. E terceiro, o D de decidir. Uma escolha consciente. A escolha de continuar alimentando esse pensamento ou simplesmente descartá-lo. E um detalhe fundamental: isso não é sobre pensamento positivo forçado, fingir que está tudo bem. É sobre assumir o papel de gerente da própria mente, em vez de ser um refém dos pensamentos que aparecem do nada. É uma habilidade, e como toda habilidade, pode ser treinada. E além de gerenciar os pensamentos, existem hábitos diários, coisas que podemos fazer todos os dias que fortalecem drasticamente a nossa capacidade de memorizar. Vamos dar uma olhada em como construir isso? Por exemplo, usar a repetição, mas com atenção plena, sabendo o que se está repetindo. Criar imagens mentais bem exageradas, criativas. O cérebro adora imagens. Outra coisa, associar o que é novo com algo que já se conhece, criando pontes mentais. E talvez o mais importante, buscar uma conexão emocional com aquilo, se perguntando por que isso aqui é importante para mim. Mas olha, nada disso funciona direito sem a base de tudo, o sono. É durante o sono profundo que o nosso cérebro faz a faxina. Ele organiza as informações do dia, joga fora o que é relevante e fortalece as conexões do que é importante. Negligenciar o sono é como estudar para uma prova e depois apagar o quadro antes de começar. Não faz sentido. E aqui tem uma distinção que faz toda a diferença.
A nossa sociedade valoriza muito o acúmulo de informação, né? Mas o que realmente importa é a sabedoria, que é a capacidade de usar bem aquilo que já se sabe. É qualidade, não quantidade. E para transformar informação em sabedoria, o primeiro passo é aprender a filtrar, dizer não para o excesso. E mais, reservar um tempo para o silêncio. O silêncio não é um espaço vazio, é o espaço onde a mente se limpa, se organiza e onde as memórias realmente se consolidam. Tudo isso que a gente viu nos leva a uma ideia transformadora. No fundo, não se trata só de lembrar nomes ou datas. Trata-se de uma questão muito maior. Quem está no comando da nossa narrativa interna? Essa frase resume a ideia central. Nós não somos reféns das nossas memórias. Nós somos os autores da história que contamos sobre nós mesmos. Isso significa que é possível aprender a reinterpretar o passado, a focar nos sucessos e construir uma autoimagem mais forte. É o poder de editar a própria história. E o mais incrível é que a ciência confirma isso. Graças à neuroplasticidade, o nosso cérebro tem a capacidade de formar novas conexões e de se adaptar em qualquer idade. Nunca é tarde demais para começar a treinar a mente e a fortalecer a memória. Então, a questão final que fica é essa. Depois de tudo isso, fica claro que a resposta não está fora, mas dentro. A partir de agora, quem assume o controle decide quais informações, quais emoções e quais histórias merecem ter um lugar permanente na mente.